Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, quero compartilhar com vocês uma história sobre medo, dúvida e a jornada inesperada que nos leva à fé. É a história de um jovem chamado Naor e de como um encontro no deserto mudou sua vida para sempre. Peguem uma xícara de café, ajeitem-se na cadeira e venham comigo. Eles caminhavam há 3 dias sob um sol que parecia não ter piedade. A pequena caravana se movia em silêncio, cada passo levantando uma nuvem fina de poeira. No centro do grupo seguia Naor, um jovem escriba conhecido mais pelo seu medo do que pela sua fé. Desde criança, ele ouvia histórias de milagres, de grandes feitos e de intervenções divinas, mas nunca tinha testemunhado nada parecido. Para ele, muitas dessas histórias soavam como exageros. Contos de pessoas com uma esperança tão grande que acabavam enxergando o que não estava lá. Naor era um homem de letras, de lógica. Ele entendia o mundo através do que podia ser explicado, medido e registrado. E o deserto, com sua vastidão e seus mistérios, o assustava profundamente. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada som do vento à noite parecia um presságio. Ele andava de cabeça baixa, focado apenas no chão à sua frente, como se isso pudesse protegê-lo de tropeçar nas próprias incertezas. A sede já era uma companheira constante e os cantis estavam perigosamente vazios. O desânimo pairava sobre todos, como um abutre, esperando o momento certo para atacar. Na madrugada do 4º dia, uma ventania repentina e forte acordou todo o acampamento. Não era um vento comum. A areia dançava em redemoinhos, como se estivesse viva, e o som era um assobio agudo que parecia cortar a alma. Naor sentou-se, o coração disparado. Foi então que ele viu. Ao longe, no meio da escuridão dançante, havia uma luz. Não era a luz alaranjada de uma fogueira. Era um brilho firme, branco e dourado, que não tremeluzia nem se movia com a força do vento. Parecia um ponto fixo de serenidade no meio do caos. Curiosidade e medo travaram uma batalha dentro dele. O medo gritava para que ele ficasse onde estava, seguro, entre os outros. Mas a curiosidade, uma força que ele não sentia há muito tempo, sussurrava para que ele fosse ver. Ele se levantou devagar, tentando não acordar ninguém, e começou a caminhar em direção à luz. Cada passo era uma hesitação. O coração parecia martelar contra suas costelas, e sua boca estava ainda mais seca. Conforme se aproximava, a luz se tornava mais intensa, mas não cegava. Era convidativa. Finalmente, ele chegou perto o suficiente para ver a origem do brilho. A chama estava no topo de uma grande pedra lisa e escura. E era a coisa mais estranha que Naor já tinha visto. Queimava intensamente, mas não consumia nada. Não havia madeira, não havia combustível, não havia fumaça subindo aos céus, nem o cheiro característico de fogo. Era apenas luz pura, silenciosa e poderosa. Naor parou a alguns metros de distância, hipnotizado e aterrorizado. Ele estendeu a mão, não com a intenção de tocar, mas num gesto instintivo de proteção, como se pudesse se defender daquele mistério. Foi nesse exato momento que ele ouviu a voz. Não era uma voz que vinha do céu como um trovão, nem da terra como um sussurro. Parecia brotar de dentro dele mesmo, ressoando em seus pensamentos com uma clareza inconfundível. Por que tens medo do que não entendes? A voz perguntou, calma e firme. Caminhas olhando para o chão, como quem teme tropeçar, mas tropeças porque não olhas para frente. Naor congelou. As palavras o atingiram como pedras. Era a descrição exata de como ele vivia sua vida, não apenas naquela jornada, mas desde sempre. Ele era o homem que temia o futuro, porque não conseguia controlá-lo. O homem que se agarrava ao chão para não cair, mas que caía justamente por não erguer o olhar. Ele não conseguiu responder. Não havia palavras. O medo se transformou em espanto. A voz continuou, gentil, mas com uma autoridade que não deixava espaço para dúvidas. Volta ao acampamento. Eles estão prestes a desistir, mas não é hora de voltar atrás. A água que pedem está mais perto do que imaginam. A chama continuou a queimar,
imóvel e brilhante. Naor ficou ali por mais um instante, tentando processar o que tinha acontecido. A voz, a chama, a mensagem. Era real? Ou seria apenas uma alucinação causada pelo cansaço e pela sede? Mas a sensação dentro dele era de uma certeza avassaladora. Sem pensar duas vezes, ele se virou e correu de volta para o acampamento. A ventania já tinha diminuído e a primeira luz do amanhecer começava a pintar o horizonte. Quando ele chegou, ofegante, encontrou exatamente o que a voz havia dito. A caravana estava em movimento, mas não para a frente. Estavam recolhendo as lonas e amarrando os camelos para retornar. O desespero havia vencido. Parem! Ele gritou, com uma urgência que surpreendeu a si mesmo. Não podemos voltar! Todos se viraram para ele. Alguns rostos mostravam irritação, outros exaustão. Sem fôlego, Naor contou o que tinha visto. A chama que não queimava, a voz que falava de dentro dele, a promessa de água próxima. A reação foi a que ele esperava. Alguns riram com desdém. Um homem mais jovem zombou, dizendo que o sol finalmente tinha afetado sua cabeça. Outros simplesmente balançaram a cabeça e voltaram a olhar para o chão, derrotados. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de incredulidade e desesperança. Foi então que o mais velho do grupo, um homem chamado Eliabe, de barba branca e olhos que já tinham visto muitos desertos, caminhou até Naor. Ele colocou uma mão firme no ombro do jovem escriba, que tremia um pouco. Eliabe olhou fundo nos olhos de Naor e disse, com a voz calma e sábia, se a voz te chamou pelo medo, é porque o medo era o que mais te prendia. Eu acredito em você. Vamos seguir. Só quem anda chega a algum lugar. As palavras de Eliabe foram como um bálsamo. Ele não questionou, não duvidou. Ele entendeu a essência da mensagem. A decisão do ancião teve peso e, um por um, os outros membros da caravana, ainda hesitantes, concordaram em continuar. Eles arrumaram suas coisas novamente, desta vez com uma fagulha de esperança, ainda que minúscula. Eles avançaram por mais algumas horas. O sol já estava alto e o calor era intenso. A dúvida começou a retornar aos corações de muitos. Mas Naor, pela primeira vez, caminhava de cabeça erguida. Ele não sabia para onde estava indo, exatamente, mas confiava. De repente, um dos batedores que ia à frente parou e acenou. Ele tinha encontrado algo. Todos correram até lá e viram uma fenda estreita entre duas formações rochosas imensas, quase escondida. E de dentro da fenda ecoava um som que eles sonhavam em ouvir há dias, o som de água correndo. Eles entraram na fenda, um de cada vez. O ar ali dentro era fresco e úmido, e no final de um pequeno corredor de pedra, eles encontraram uma nascente escondida, pequena, mas que brotava da rocha com uma abundância surpreendente, formando uma poça de água cristalina. Um grito de alegria ecoou pelo deserto. As pessoas se ajoelharam, beberam a água, encheram seus cantis, jogaram água nos rostos. Era uma cena de puro alívio e gratidão. Naor, no entanto, ficou parado um pouco afastado, olhando para as próprias mãos. As mesmas mãos que ele estendeu para se proteger da chama. E pela primeira vez em sua vida, ele sentiu algo simples, puro, que não precisava de explicação, de lógica ou de registro. Ele sentiu paz. Uma paz profunda que acalmou todas as suas tempestades internas. Naquela noite, sentado perto da fogueira que agora eles podiam acender, com os estômagos cheios de água e o coração leve, Naor entendeu. Ele olhou para as chamas dançantes do fogo comum e pensou na outra chama, aquela que queimava sem consumir. Ele finalmente compreendeu que fé não era sobre ter todas as respostas. Não era sobre ver milagres todos os dias ou entender cada mistério. Fé era sobre continuar andando, mesmo quando a dúvida falava mais alto. Era sobre erguer a cabeça e olhar para frente, mesmo com medo de tropeçar. Era sobre confiar que, mesmo no deserto mais árido, existe uma nascente escondida, esperando para ser encontrada. E às vezes tudo o que precisamos é de uma voz que nos chame pelo nosso maior medo para nos mostrar o caminho da libertação. Naor pegou seu papiro
e, sob a luz das estrelas, começou a escrever, não mais com a mão de um escriba, mas com o coração de quem finalmente aprendeu a crer. Essa história nos lembra que nossas maiores fraquezas podem ser o ponto de partida para nossa maior força. O medo de Naor o levou ao encontro que mudou tudo. Que possamos aprender com ele a não deixar que nossas dúvidas nos impeçam de caminhar. Obrigado por assistirem e por compartilharem este momento comigo. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Fiquem em paz e até a próxima!